Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Então, isso aí está falando em Atos, quando a igreja primitiva, todos aqueles irmãos e aqueles salvos que foram sendo acrescentados. Então, da multidão dos que creram em quem? Eu vou perguntar de novo, tá? Da multidão dos que creram em quem? Jesus. Em Jesus, o nosso Senhor. Uma era a mente e um o coração. Voltamos a falar sobre unidade, aquilo que nós já estávamos falando lá fora. Esse versículo, Romanos 12, versículo 2, ele fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler juntas? Vamos. 1, 2, 3 e já. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis. O que é nos conformarmos? É tomarmos a forma de alguma coisa. E se a Bíblia está dizendo que não é para a gente se conformar com este século, é para que a gente não tome a forma deste mundo presente. Lembra que nós não somos daqui, estamos aqui por enquanto e para sermos embaixadores de Cristo. Então não podemos nos conformar com este mundo. Logo no início, Esther estava aqui falando sobre o projeto do Literatos e ela falava exatamente disso. Famílias que não se conformem a este mundo. Precisamos viver nesse mundo até que o nosso Senhor venha nos buscar. Mas para viver, e como viver nesse mundo, não nos conformando com Ele, não nos moldando a Ele, é o que a gente vai ver depois. O que a gente sabe é que a gente não pode tomar a forma. Aquilo que o mundo diz que é certo, a gente não pode tomar por verdade, se o nosso Senhor diz que não é. As verdades que são sobre nós é aquelas verdades que são as verdades do Senhor e que a Bíblia nos diz. Não podemos usar das coisas do mundo se elas estão opostas na contramão do que o Senhor tem nos dito. E precisamos, irmãs, eu falei, eu acho que foi no último Encorajadas, eu não me lembro. Satanás, ele é muito sutil em muitas coisas. Então, muitas coisas vêm sendo disseminadas aos poucos e vem minando. Aí entra numa brechinha, não, mas é só isso, não, aí também já é radicalismo. Não, isso é fanatismo. Não é. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê um olhar atento e vigilante para discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Porque o que não é do Senhor, não podemos nos conformar a isso. E o que é do Senhor, sim, aí precisamos nos submeter e caminharmos com Ele, tá? Então vamos prosseguir. Não vos conformeis com este século. Sim, mas se não é para a gente tomar a forma do mundo, vivendo nele, como é que a gente vai fazer? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação, irmãs. Transformação, algo que vem de dentro para fora. Algo que o Senhor vai nos ajudar. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E a nossa mente, ela é transformada pela palavra do Senhor. É pela palavra do Senhor. A psicologia, ela vai nos ajudar, ela vai nos dar ferramentas, ela vai nos dar técnicas, não é, psicólogas? E vai nos ajudar em todo esse processo.
mas a palavra do Senhor, ela consegue lavar a nossa alma, lavar a nossa mente. E a gente pode sim desfrutar de experiências, de bênçãos, quando nos submetemos à palavra do Senhor. Então, essa renovação da mente. Se eu não me conformo ao mundo, não me conformei, não estou de acordo e não quero ficar aí. Então eu vou sendo transformada à medida que a palavra do Senhor nos renova, tá? Então a renovação da nossa mente pela palavra. Então se a palavra, ela vem renovando a nossa mente, ela vem nesse processo de transformação, de não adequação com este século, de não achar que é tudo normal e se submeter às verdades do nosso Senhor, que as verdades do nosso Senhor, o mundo diz que é relativa, mas ela não é. A verdade do Senhor é absoluta. E é sobre essa verdade que aqui nós estamos. Não podemos negociar. E então, para que a gente possa, então, com a mente renovada, todas transformadas, com a nossa mente renovada, aí a gente vai poder o quê? Experimentar o quê? Qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Percebe que tem uma trajetória aí, um fio condutor que vai do início ao fim. Primeiro, a gente não pode se moldar, a gente não se conforma, a gente não aceita se moldar aos padrões do mundo. E a partir disso, eu vou para um processo de transformação. Em mim mesma, somente eu, com as minhas técnicas, buscando em mim mesma, não vamos ter forças para isso, não vamos conseguir, porque precisamos da renovação da mente pela palavra do Senhor. E assim, com a nossa mente renovada, transformadas pelo Senhor, a gente consegue ali uma intimidade para entender e desfrutar da verdadeira vontade de Deus. A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Isso é muito importante, irmãs. O que a gente está fazendo aqui hoje é para a gente aprimorar as ferramentas que o Senhor já nos deu, que às vezes a gente não utiliza a nossa mente da forma que a gente precisa utilizar. Satanás, ele sabe disso, ele ataca a nossa mente com muitas coisas para que a gente se desestabilize. E aí a gente já não olha mais para o Senhor, a gente já está olhando para a gente. Vou dar uma palhinha. Com pensamentos distorcidos. Que eu fico no meio das psicólogas, né? Vocês sabem, eu vou... Então, vai distorcendo pensamentos, vai nos trazendo várias coisas. E não achem que quem está aqui falando está livre disso, não. Porque essa semana foi uma semana assim. Eu falei, Senhor, eu estou entendendo, Senhor, eu estou entendendo. Que eu vou falar sobre esse tema. A mente estava atacada. Por quê? Porque Satanás sabia exatamente, né, o que seria feito, o que seria dito, e por isso ele ataca a nossa mente e aí nos enfraquece. E aí a gente precisa fazer o quê? Ter a nossa mente renovada pela palavra do Senhor. A gente vai ao Senhor, Senhor, não é isso, Senhor, me faça enxergar de fato o que é. E o Senhor vai e mostra que aquilo que Satanás estava tentando colocar na nossa mente não é a verdade dele sobre nós. Né? E ali a gente se encontra com o Senhor traz um renovo na nossa mente, e aí a gente pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, irmãs? Em Isaías 26, versículo 3, o profeta fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se a nossa confiança
se a nossa confiança está no Senhor, a nossa mente está firme nele, então teremos paz e descanso. É a paz que o mundo diz que dá? Não, é a paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que você olhando e fala, Senhor, olha a situação que está, por que eu estou sentindo essa paz? É porque a paz excede o entendimento, excede a nossa razão, porque aos olhos humanos não era para a gente estar em paz, mas o nosso descanso é Cristo. E é nele que nós descansamos. Então a nossa mente, fiquem com isso nesse primeiro momento, a nossa mente, ela precisa estar firme no Senhor. E assim ele nos conservará em paz. E vamos já tomando posse dessa paz, que o Senhor nos trouxe aqui hoje para descansarmos nele, para confiarmos nele, para sabermos que ele conservará em paz aquele cuja mente está firme no nosso Senhor. Que o Senhor possa conduzir esse tempo. E aí eu deixei só algumas reflexões para nortear aqui. A nossa mente está firmada no Senhor? A primeira pergunta. Não precisa responder, para a gente refletir. Diante daquele Isaías 26, versículo 3, que fala que ele conservará em paz todo aquele cuja mente está firme nele. Então, a nossa mente está firmada no Senhor? Como estão os nossos pensamentos diante do que Deus já nos disse sobre nós? Como estão os nossos pensamentos diante do que Deus já nos disse sobre nós? Existem verdades que o Senhor já nos disse e que às vezes a gente toma posse, às vezes a gente larga dela, às vezes a gente toma posse. Então, vamos prestar atenção. O nosso inimigo nos ataca na mente, distorcendo realidades para que não estejamos em paz e não desfrutemos dessa promessa. Que a nossa mente esteja firmada no Senhor e que a paz que excede todo entendimento inunde o nosso ser. Não só nessa tarde, mas sempre. Que a gente lembre dessa palavra e que descanse no Senhor. Lembrando que a nossa mente esteja firmada nele. Amém, irmãs. Essa foi um pouquinho da reflexão que o Senhor falou no meu coração e que eu precisava trazer para as irmãs aqui nessa tarde. Amém. Glória ao Senhor. Boa tarde, irmãs. Mais uma vez, a paz do Senhor a todas. Amém? Vamos introduzir um pouquinho aqui o que hoje nós vamos falar, né? O que o Senhor colocou no coração. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as distorções cognitivas, certo? Que nós vamos ver lá na frente, que são padrões de pensamentos errados, certo? Bom, então hoje nós vamos aprender a como identificar esses tipos de pensamentos, certo? E nós vamos poder perceber acerca do nosso pensar. O que é pensamento para vocês? O que é que vocês pensam sobre pensamento, um conceito de pensamento? É tudo aquilo que vem, né? Toda aquela informação que vem até nós, a nossa mente, ao nosso pensar, certo? São informações rápidas, é o nível mais superficial que nós temos da nossa cognição. Quero até aproveitar e abrir uma brechinha aqui para a gente falar sobre cognição, certo? O que é cognição? É todo o processo de aprendizado, né? Nós transformamos a informação como aprendizado, certo? Todo o processo aí da nossa mente, de atenção, de compreensão, de avaliação, tudo isso é cognição. Mas toda vez que nós falarmos aqui de cognição, nós vamos estar nos referindo a pensamento. Por quê? Porque nós três psicólogas, nós seguimos uma linha teórica, que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, certo? A psicologia tem outras linhas teóricas, algumas já bem conhecidas, né? Psicanálise, humanista, junguiana, tem diversas outras, Gestalt terapia, mas a que nós escolhemos é a TCC,
terapia cognitivo-comportamental, certo? E eu vou falar um pouquinho... sobre uma premissa central, né, da TCC, que é o modelo cognitivo, que está relacionado, os nossos pensamentos, eles estão relacionados às nossas emoções, ao nosso comportamento e, consequentemente, às reações fisiológicas. Então, essas instâncias, elas estão diretamente ligadas e uma interfere na outra, sendo que a gente dá uma prevalência maior ao pensamento, à nossa cognição. Tudo aquilo que a gente pensa influencia no que a gente sente e vai influenciar como a gente se comporta. E aí, em alguns momentos, consequentemente, nas reações fisiológicas, que às vezes, né, taquicardia, nervosismo, sudorese, enfim, essas são as reações fisiológicas, certo? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa aqui? Não? Bom. Então, né, vamos só voltar um pouquinho acerca da questão do pensamento, certo? Como a gente estava falando, esses pensamentos, eles são nada mais, nada menos do que a interpretação que nós damos a uma avaliação que nós fazemos. Então, isso sempre está dotado de algo pessoal meu, que isso aí são crenças e valores que nós carregamos. Nós não vamos aprofundar sobre isso, sobre essas crenças, esses valores, mas todos nós temos algumas que nos regem, certo? E por isso, nós pensamos da forma como nós pensamos. Então, as distorções cognitivas, elas surgem através dos pensamentos automáticos, que são os pensamentos mais superficiais da cognição. A grosso modo, falando aqui, só para a gente entender, se a gente pegar uma figura de um abacate, tem a casca, tem a polpa e tem o caroço, né? O caroço está ali as nossas crenças centrais, aquilo que nos rege diretamente. A polpa estão as intermediárias. E a casca, que são esses pensamentos automáticos, que são esses pensamentos rápidos, imediatos. Agora, nós estamos tendo diversos pensamentos desse nível. Então, todos esses pensamentos, uma besteira que você pense, digamos assim, poxa, hoje eu estou nervosa. Vem através de alguma crença, de algum valor seu, daquilo que você internalizou. Não é aleatório, é através de alguma coisa. Certo? Se eu perguntasse aqui, se eu desse um exemplo para vocês, né, digamos aqui, vou dar um exemplo, meu esposo, meu filho, minha mãe, meu pai, enfim, meu irmão, tem o costume de chegar do trabalho, da escola, da faculdade, todo dia às 18 horas. E hoje, já são 20 horas e ele ainda não chegou. Então, nós temos 4 alternativas. A primeira, teve algum problema no trabalho, teve que se envolver lá, ficou lá mais um pouco. A segunda, teve uma grande dificuldade, né? E aí ele não conseguiu sair. A terceira, né, se for para um esposo, enfim, ele está me traindo. A quarta, teve um acidente sério de carro, e aí aconteceu alguma coisa, ele está debilitado. Ah, sim, só queria que as irmãs levantassem rapidinho, não precisa falar não. Quem se identifica aí com a primeira ou a segunda opção? Primeira ou a segunda? Quem se identifica com a terceira ou com a quarta? Bom, então, normalmente, quando a gente se identifica com a terceira ou com a quarta, é porque a gente está tendo um pouquinho da nossa percepção alterada, né? Então, a gente está tendo uma tendência para ter distorções cognitivas. Deixar bem claro que todos nós temos distorções. Qualquer pessoa que você imaginar, mais culta, a mais inteligente, ou aquela que não tenha também conhecimento nenhum, todo mundo tem algum nível, mas todos nós temos. Por isso que é de suma importância hoje nós estarmos aqui. Eu também creio que eu vou aprender muito com minhas colegas e com vocês, certo? Porque todos nós temos. E o mais importante que nós queremos aqui nesta tarde, neste dia, é que o Senhor, Ele possa colocar em nossos corações a lente do Espírito, para que a gente enxergue, né, como identificar esses pensamentos errados, essas distorções, para que a gente possa tratar, porque só assim a gente consegue. O nosso objetivo nessa tarde, né, no Senhor é esse. Amém? E aí eu queria saber se algumas irmãs estão com alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. Pode perguntar, né? Eu falei que atrás, todo mundo fica atrás do pensamento público, existe uma crença, todo mundo tem crença. Sim.
Sim. Com adoecimento, quando adoecido, né? De uma crença, aí vai aflorar aquele pensamento distorcido. Sim. Mas é uma crença dela, né? Sim. A base do distorcido pode ser distorcido com relação à catástrofe, pode ser distorcido com relação a chegar num lugar que eu falo com você. Aí você começa, não, a pessoa não gosta de mim, então é um pensamento distorcido com relação à rejeição. Sim. Então, o seu pensamento está ligado à sua crença. Exato. Pode ser, né? Sim, sim. Uma linha que vai todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas, na realidade, assim, é porque é um assunto, crença é um assunto bem denso, bem complexo, mas todos nós temos. Temos 3 principais crenças, que é desamor, desvalor e desamparo. Uma dessas, normalmente, nós carregamos, né? Nós temos. Lógico que algumas com uma proporção maior ou menor, todo mundo tem. Às vezes não é disfuncional, ao termo de ser patológico, ou porque já foi tratado, ou porque você trabalha, mas temos. Por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu tenho uma crença, que é a crença do desamparo. Aos 6 meses, meus pais separaram, meu pai abandonou a família, e essa crença me regeu por muito tempo. Hoje, até o dia de hoje, muitas vezes ela é acionada, e aí eu vou lá me lembrar quem eu sou no Senhor. Eu fui curada, né, através também de terapia, mas em primeiro lugar foi quando de fato eu entreguei a minha vida verdadeiramente ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu não aceito mais isso. Eu não quero mais isso. Eu não, né? Aquela criança lá já foi, hoje aqui é um adulto saudável, então eu não posso permitir mais que isso esteja me regendo. Né? Então, muitas vezes, situações que vão acontecendo, isso quer ser acionado em mim. Mas aí eu vou lá e digo para mim mesma o valor que eu tenho no Senhor, o quanto o Senhor me ama, o quanto eu sou amado, o quanto eu sou valorizado, o quanto eu sou importante. Né? Então, sempre, isso nunca vai sair de mim, essa crença ela nunca vai sair, ela sempre vai estar aqui, mas quando a gente identifica e trata, é como se assim, chegou aqui agora mesmo, às vezes imediato eu consigo estar fazendo, né, uma reconstrução, que a gente chama de reconstrução cognitiva. Às vezes eu consigo de imediato, às vezes eu não consigo, me gera dor, me gera sofrimento, me gera angústia, mas quando a gente consegue identificar e a gente vai logo contra esses, né, sintomas aí da relação que a gente falou, pensamento, emoção, comportamento e reação fisiológica, eles vão amenizando. Certo? A gente vai ver ao longo aqui, mas o primeiro passo é você conhecer, identificar que isso está fugindo do padrão. Você está interpretando algo que ainda não é concreto, não está concluso. Seu esposo, seu filho, seu pai não chegou em casa ainda para você ter certeza do que aconteceu. Então, são hipóteses. É a interpretação que você dá sobre essa situação. Primeiro passo. E essa interpretação que você dá sobre a situação vem de lá dos seus valores, das suas crenças que estão internalizadas. Então, o primeiro passo é reconhecer isso, identificar isso. E, posteriormente, aí nós vamos, né, lógico, através da terapia fica mais fácil porque a gente conduz, a gente vai reorganizando esses pensamentos aí, fazendo com que, né, vocês questionem os pensamentos de vocês, que a gente também utiliza um termo que é metacognição, que é pensar em cima desse pensamento, que a gente faz, né, algumas vezes aí. E depois, se você quiser compartilhar também aquele pensamento, né, que você falou aqui com as irmãs, porque tudo que for, irmãs, aqui para edificar, a gente, agora sempre todo mundo muita vontade aqui, né? Aquilo que vocês se sentirem à vontade para falar, podem falar, mas se for para edificar, depois a gente fala. Se for para edificar as vidas, é importante, né? Por exemplo, para mim, antes isso era um motivo de dor, eu falar isso, que eu fui abandonada, porque eu fui abandonada pelo meu pai. Eu não tenho como, né, não negar isso, mas eu superei, né? Essa foi uma opção dele, uma escolha dele, não foi minha, e eu tenho que seguir a minha vida, eu preciso, né? E no Senhor eu sou amada. E aí a gente começa a observar diversos fatores que acontecem na nossa vida, para que o Senhor ele abençoe de outra forma, até inclusive fora aí, né? Fora e dentro ao mesmo tempo da ciência da psicologia, mas assim, eu não tive a figura paterna, mas o Senhor me abençoou com 2 mães maravilhosas que me suprem em todas as minhas necessidades. Eu nunca me preocupei no cuidado dos meus filhos, se faltasse uma babá, se faltasse uma pessoa, nunca me preocupei. Em todos os momentos, qualquer evento, qualquer viagem, qualquer programação, eu não me preocupo com absolutamente nada.
porque eu sei que eu posso contar com elas. Então, que presente, que privilégio, né? Maior do que esse. E hoje, graças a Deus, eu também sou curada com relação ao meu pai. Né? Antes eu tinha alguns receios, algumas dores. Hoje não. Amor é algo diferente, porque amor a gente constrói, né? É junto, é a convivência. Mas o que assim for necessário, se ele precisar de mim, estarei disposta a servir, a ajudá-lo, né? Mas, enfim, curada. E a gente precisa ir nesse processo. Agora, isso não quer dizer, porque eu fui curada, que eu não sinta ou que eu ainda não carregue esse valor, certo? Amém. Isso é assim, bem positivo. Na visão, né, espiritual, é algo mais concreto realmente a seguir. Agora, é lógico que dentro da ciência da psicologia, a gente aplica também algumas técnicas no sentido, nós trabalhamos sempre com a verdade, né? A gente nunca vai trabalhar fora da verdade, digamos, com fatos concretos do que se tem. Se for uma situação de algo pior ou difícil, a gente vai trabalhar em cima disso, porque é a realidade que a gente tem. Agora, nosso grande diferencial no Senhor é esse, né? É aquilo que o Mano já falou. Imagine, no meio da guerra, como é que você tem paz? Tem como? Só no Senhor. Em outro lugar não tem como, não é verdade? Então, é mais ou menos assim. A psicologia trabalha com essa verdade, mas no Senhor nós temos esse grande diferencial. Amém? Então, irmãs, essa é a primeira parte, nós vamos apresentar, passar para Esther. Tem que ser, tem que me ajudar, me ajudem. Pode? Pronto. Bom, irmãs, ó, as distorções que nós vamos estar falando, todas estão aí no papel, certo? Para vocês irem acompanhando dentro desse envelope, certo? Está falando todas as distorções. Essa parte vai ser boa, porque você já tem o papel aí, ó. Ok? Vamos lá, agora eu vou precisar de verdade da ajuda de vocês. Primeiro pelo tom da minha voz e segundo porque eu vou dar um exemplo aqui e aí eu quero que vocês falem, certo? Tá bom? Recapitulando aqui, né, as distorções cognitivas que nós vimos, o que são padrões errados dos pensamentos, né? São avaliações imprecisas, disfuncionais que nós fazemos que nos causam dor, sofrimento, certo? Vem dos nossos pensamentos automáticos, ok? Bom, essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, o que é que vocês conseguem ver? Um carro? Alguém discorda disso? Pronto, né? Então, essa imagem aqui, ela está bem clara e precisa de que trata-se de um carro, correto? Pronto. E essa próxima imagem aqui? Pronto, ok. Né? Ele está aqui um desenho incompleto, mas, digamos, o que é que vocês acham que isso poderia ser? Uma lua? Uma bola? Uma parte de cima do carro? Completar o carro? Um círculo? Alguém mais? Como? Uma cabeça, pronto. Né? De fato, como não está concluído, o desenho não está definido, nós damos diversas interpretações, diversas hipóteses para o que pode ser esse desenho. E os pensamentos disfuncionais, as distorções cognitivas, é exatamente isso. Né? Quando existe algo que é incompleto, uma situação que ela não está completa, ela não está concluída, nós damos interpretações do que pode ser, certo? Então, isso aí é uma distorção cognitiva. Fixou? Ficou bom para vocês? Pronto. Então, é algo incompleto que nós damos a nossa interpretação em cima de algo que não está concluído, certo? Outro exemplo para fixar melhor para vocês é como se a gente estivesse vendo as situações através de um óculos.
né? Olha quantas pessoas aqui usam óculos, né? E aí, às vezes, o que é que pode acontecer com a lente do óculos? Ela está suja, embaçada, né? Ela está desfocada. E aí, como é que nós percebemos a realidade que está na nossa frente? Distorcida, né? Pronto, exato. Isso também é um exemplo prático do que são as distorções, certo? Ficou fixo aí para todo mundo? Mais dúvida? Não, né? Bom, vamos lá. Então, não sei se todas as irmãs estavam aqui na hora, né? Todo mundo tem a listinha de todas as distorções que nós vamos falar, tá aí dentro do classificador, que vocês podem ir acompanhando, certo? Dentro do envelope. Bom, generalização é o estereótipo de pensamento que transforma um caso específico em uma regra para a vida, certo? Generalizar um único evento negativo, sempre quando trata-se de situações negativas, certo? A outras situações como um padrão. Ou seja, a gente pega uma situação específica e torna ela como regra, como padrão, sempre seguindo isso. Ok? Temos aqui alguns exemplos. Não vou a esse lugar porque da última vez que eu fui, deu errado. Então, toda vez que a gente associa aí a esse lugar ou um lugar parecido, a gente tem esse mesmo pensamento, que vai dar errado. Certo? E isso é o quê? Uma interpretação errada, equivocada e antecipada de um fato que a gente está fazendo. Lembra do desenho completo? Outro exemplo, não vou namorar mais, pois da última vez eu fui traída. Quem garante que se você namorar de novo, você vai ser traído novamente? Você tem alguma, né, afirmativa e alguma conclusão sobre isso que vai acontecer novamente? Não. Se não tem, né? Então, não é verdadeiro. Não vou pegar a matéria com esse professor porque da última vez eu fui reprovado. Como? Pois é, acontece, né, com a gente. Enfim, então, mais ou menos, né, uma coisa que a gente pode utilizar na generalização é exatamente a gente desassociar essa questão de regra, de padrão, para olhar especificamente a situação, apurar de fato essa situação. Então, não quer dizer que aconteceu uma vez, que vai acontecer todas as vezes. Ah, não tem possibilidade nenhuma? Tem. Existe a possibilidade, mas isso não quer dizer que vai acontecer toda vez de forma negativa. Ok? Alguma dúvida? O uso do sempre, do tudo, seria uma generalização? Tipo, você sempre faz isso. Sim, de certa forma também. Tudo que você faz tá errado. Tá errado. Tudo tem tudo de sempre, né? Você nunca me entende. Isso acontece muito na relação, né? Sim. Nunca me entende. Você sempre faz isso. Com muito cuidado no relacionamento. Tudo sempre, todas as vezes, 100% das vezes. Sim. Uhum. Bom, pensamento dicotômico, né? Ou também podemos falar pensamento tudo ou nada, 880, né? Isso se refere a um tipo de pensamento errado, extremista, né? Que o nome já diz polarizado, né? Onde a gente sempre conclui, a gente classifica as coisas como muito bom ou muito ruim. Não existe um meio termo, né? Então, isso assim também é algo muito comum de acontecer entre a gente, né? Com certeza já aconteceu alguma vez aqui com alguma pessoa. Isso também não quer dizer que seja um padrão seu, mas acontece com todo mundo, certo? Então, assim, às vezes você pode dizer, eu não fui bem nessa prova, né? Eu não tirei 10, então eu não sou bom, porque eu tirei 7. 7 é uma nota boa? Né? 6, 5 é mediana, 6 é razoável, mas 7 é uma nota boa, né? Então, isso não quer dizer que você é muito ruim, né? A gente tem que olhar para esse meio termo. Se eu não ficar em primeiro lugar, eu sou um fracasso. Isso é verdade? Não, a gente pode ficar até no último lugar e a gente pode ser muito bom, inclusive melhor do que quem ficou no primeiro até, não é verdade?
Então, a gente não pode ir para essas extremidades. Se não for para ser perfeito, não vale a pena tentar. Isso é algo também que a gente carrega bastante. E a gente usa um termozinho que a gente diz antes feito do que perfeito. Porque o fazer vai exercitar. Lógico que a gente sempre tem que tentar fazer o melhor, mas o melhor para aquilo que eu posso no momento, né? Então, buscar esse equilíbrio. Então, eu preciso fazer, não posso deixar de fazer. Outra distorção é a vitimização. Isso é algo também muito comum, né, nas pessoas. Normalmente, a gente tem que diferenciar só um pouquinho aí sobre atribuir culpa, né? Porque atribuir culpa, normalmente, às vezes a gente até faz. Isso, e se não for algo que mantenha, né, consequentemente, não está dentro de um padrão. Vamos dizer assim, a vitimização já é algo mais forte, mais firme, que já faz mais parte de um traço mesmo, de uma personalidade, onde eu nunca me coloco nesse lugar de responsabilidade. Eu nunca sou responsável por nada, sempre atribuo aquilo ao outro, né? E quem faz psicoterapia sabe que um dos principais pilares, né, da psicoterapia é a autorresponsabilização. Eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu faço, até porque, para que eu saia desse lugar, imagine aqui, se eu ficasse aqui colocando, poxa, eu não tive, meus pais não teve uma boa condição para me dar um bom estudo. Então eu vou ficar nesse lugarzinho aqui de sempre, eu vou ficar me queixando, ó céus, ó vida, e é isso mesmo, é isso que eu mereço, eu vou ficar aqui nesse lugar, enfim, não. Eu preciso me responsabilizar. Poxa, meus pais não tiveram condição de me dar um bom estudo, então eu tenho que me capacitar mais, eu tenho que estudar mais, porque eu quero, eu preciso sair desse lugar, só depende de mim, não depende de mais ninguém. E toda... Ai, meu Deus. Vou deixar aqui para eu não ficar mexendo. E toda e qualquer mudança, para que aconteça na minha vida, compete a mim mesmo. Não depende de mais ninguém, certo? Então, uma curiosidade sobre a vitimização ou atribuição de culpa. Foi a primeira distorção cognitiva que apareceu no Éden. Verdade. Quando Adão falou, foi a mulher que tu me deste. A primeira. Ó, jogou a culpa em Eva. Vem aí como colocou para eles. Vitimização ou atribuição de culpa. Você é culpado por algo que eu fiz. Olha o peso. Muito comum isso, né? Exato. E ele entendeu, exatamente. Então, vitimização, é pegar e atribuir tudo para o outro. É muito pesado. Quem tem essa tendência à vitimização é impedido de crescer. E é difícil esse convívio com o outro. Porque sempre você pensa o termo disso, porque falar que o psicólogo respondeu o que é ele. Como? O psicólogo respondeu o que é a Ah. É tua. É verdade. Né? Imagine aqui, né? A gente tá aqui com esse ventilador ligado, a gente deixa uns papéis aqui em cima da mesa. É um exemplo bem prático, né? De usar. Papel é leve. Se você está num lugar que tem vento, muito provavelmente esses papéis vão sair do lugar. E você vai lá e deixa. É culpa de quem? Do vento que derrubou o papel? Não. Culpa sua, porque você sabe que esse local tem vento e você deixou aqueles papéis ali. Então a gente precisa começar a entender e se colocar nesse lugar. Agora também é importante a gente medir, para às vezes a gente também não ir sempre, né, para esse extremo de estar padronizando, colocando os nossos pensamentos em algum tipo de distorção. Porque acontece, um exemplo, às vezes tem situações, um relacionamento, ninguém é culpado sozinho. Não é verdade? Sozinho, ninguém é culpado. Mas por mais que o outro ele tente me irritar, me intrigar ou fazer alguma coisa comigo, eu sou responsável pelas minhas ações. Pelas minhas, eu sou. Independente do que o outro faça comigo, né? Então, muitas vezes, até via de fato, digamos assim, né? A questão de uma agressão física, às vezes você vai fazer a mesma coisa que o outro fez, lógico, se defender,
Enfim, né? Mas aí você também precisa pensar, não, eu bati porque o outro me bateu. Eu respondi porque o outro me respondeu. Não, você respondeu porque você quis responder. Você bateu porque você quis bater. Então, a gente precisa se responsabilizar por aquilo que a gente faz. Ok? Abstração seletiva. Mais ou menos o próprio nome já define, né? O que é? Não vemos o todo de uma situação e ficamos restritos apenas a um aspecto. Ou seja, a gente denomina também como uma visão de túnel, né? Que você só olha para aquilo que você quer. E o que é aquilo que a gente quer das distorções? A parte negativa, né? Ou seja, imagine seu chefe pediu para você fazer um trabalho e aí ele vai lá e elogia todo o seu trabalho, mas ele corrige 3 palavras. E aí você vai lá, poxa, meu trabalho foi péssimo, ele corrigiu essas 3 palavras aqui. Você esqueceu de olhar para todo o resto que ele elogiou e você focou, né? Você, selecionou somente a parte negativa, certo? Então, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Esse último, vou marcando aí. Mas passa pela cabeça. Pronto? Então, obrigada, irmãs. Oi, pode falar. É que eu sempre olho as notícias nas redes sociais, e aí, umas semanas atrás, saiu uma notícia de um garoto de rua que passou no vestibular aí, para primeiro lugar na área de, acho que de medicina. Sim. Medicina, alguém mais viu, né? Então, isso daí mostra onde você está. Pois é. Tomar uma certa posição, tomar um definitivo. Sim. Dá, né, uma responsabilização. Então, o mais importante de tudo não é gravar esses nomezinhos que estão aí, né? Vitimização, generalização, abstração seletiva. Não é isso, é identificar que tipo de pensamento errado que nós estamos tendo, certo? Vou dar um exemplo aqui e aí eu quero que vocês vejam mais ou menos, me digam se vocês conseguem dizer o que é, onde é que está a distorção ou que tipo é, certo? Eu sempre gosto de dar exemplos pessoais, né? Quem eu acompanho na terapia sabe que normalmente eu gosto de fazer isso, até porque eu me coloco nesse lugar de vulnerável que eu sou de fato, né? Nós somos, não é porque nós somos psicólogas que a gente não tem. Tenho muitas fraquezas, que preciso melhorar bastante. Mas enfim, e foi algo recente, né, que aconteceu. Eu tenho um filho de 18 anos, e ele anteriormente, alguns anos atrás, ele era atleta de futebol. E aí ele é só malhar, só físico, só em forma, né? E aí, por conta de algumas consequências, ele mudou um pouquinho o foco e agora está estudando. Então, mesmo que na mesma intensidade que ele treinava antes, né, para o futebol, ele treina na mesma intensidade hoje, mas para os estudos. E aí ele me falou, para ele tem como uma verdade assim para ele que ele precisa desse físico dele, que ele precisa estar em forma, que ele precisa estar bem, né? Inclusive brinca muito comigo de falar, minha mãe precisa emagrecer, enfim, né? E aí ele me falou assim, ele fez, minha mãe, esse negócio de foco mais de malhar, não, agora eu preciso malhar minha mente, meu foco tem que ser a minha mente, a minha cabeça. E aí, mais ou menos, eu vou dizer depois o que foi que eu falei para ele, que é mais ou menos como a gente trata como uma reconstrução. Mas falando sobre esse assunto aí, o que é que vocês acham, o que é que vocês percebem, que tipo de distorção? Muito bem. Tudo ou nada, né? Ele ou eu sou, né, em forma, eu exerço uma forma física, eu sou um atleta, ou eu sou inteligente, eu estudo, né? Será que não pode ser as duas coisas? E aí foi o que eu falei para ele, meu filho, por que isso? Você vai treinar, vai malhar, vai correr, que é o que você gosta, quando você puder, quando você tiver tempo. Inclusive, correr é algo que é prazeroso para ele. Ele terminou de fazer a prova do Enem, aquela prova exaustiva. Primeira coisa que ele fez quando chegou em casa não foi comer, não foi tomar banho, não foi nada. Ele calçou o tênis e foi correr. Ele nem falava com a gente. Quando ele voltou de correr, ele conversando com todo mundo, um fleumático.
Bem extrovertido, só com os íntimos, porque para quem não é íntimo, ele é bem introspectivo. Mas no formato começou a conversar, começou a ver que estava outro humor. E aí eu mostrei para ele esse exemplo. Veja bem, olha como é importante para você, para que você consiga ter um processo de aprendizado melhor, que você faça a sua atividade física. Agora, isso não é mais a sua prioridade. A sua prioridade agora é estudar, mas você pode conciliar as duas coisas. Você pode desenvolver uma rotina de estudo boa e você também pode desenvolver uma rotina de treino bom. É só equilibrar e você buscar esse meio termo, certo? Então, irmãs, essa é a minha contribuição na tarde de hoje. Bom, obrigada. Falando de mais 4 distorções diferentes, nós vamos iniciar, eu só vou colocar aqui, pronto, vamos iniciar, tá bom? Vou colocar essa daqui, só porque na minha cabeça eu já formulei desse jeito, porque é uma construção do raciocínio com vocês. Eu quero que vocês se pensem naqueles dias que a gente acorda e nós não estamos bem. A gente se sente desmotivada, triste, abatidas mesmo. Aí, você toma o seu banho matinal, normal, e se olha no espelho. Você não está bem, você não se sentiu bem. E aí você se olha no espelho e começa a ter uma atenção seletiva, porque as coisas se misturam, né? Para aquilo que você chama de imperfeições em você. Você começa a focar nisso e se incomodar. Ai, mãe, aqui, uma celulite. Ai, eu nunca emagreço, tento o tempo inteiro. E você sai dali se considerando feia. Cheguei a essa conclusão. Chegou a essa conclusão. Sou feia. Feia, feia, feia. O que é isso aqui? É a distorção cognitiva do raciocínio emocional. Essa distorção tem como premissa o se eu sinto, então é. Se eu sinto, então é. O que poderia acontecer nesse exemplo em específico? Você se lembrar, por exemplo, que na semana passada você foi para uma festa. E para ir para a festa, normalmente a gente se arruma toda, né? Você terminou de se arrumar, se olhou no espelho e disse, rapaz, tô bonita, viu? Ou seja, na semana passada, você estava linda para si mesma. Mas hoje, porque você não acordou bem, não está se sentindo bem, você acha que você é feia. Conseguiram compreender? Um outro exemplo, relacionamento conjugal. Tem algumas coisas acontecendo no relacionamento, que isso é comum, né? Vocês sabem, que desagrada, que te deixa frustrada. Só que aí nisso você já se agarrou a essa frustração e tem se sentido em algum nível também sobrecarregada por conta de algumas situações, tá? E aí chega um determinado dia que o seu esposo fala num tom que não te agradou. Só que você já tá com esse back aqui, ó. Você já não estava se sentindo satisfeita com o relacionamento. Então, ele deu um tom que te afetou. Pense a última gota do seu copo que já estava cheio. Você é hostil com ele e explode, sentindo muita raiva. Você chega à conclusão que esse relacionamento é muito ruim e que você tem que se separar. Porque se você está sentindo que esse relacionamento não dá em nada, que é um relacionamento ruim, eu não tenho me sentido bem aqui, então a gente tem que terminar. O que é que considerou aqui? Uma visão, de novo, de túnel. Porque se focou na sua emoção, em algo que realmente aconteceu, que te deixou frustrada e triste, só que o seu foco estava não no seu relacionamento, na ampliação dele, mas naquelas circunstâncias que não foram tratadas, aquelas situações que não foram trabalhadas e que deixou em você impressões, emoções acerca do seu relacionamento. Então, bastou que mais uma emoção viesse por conta de uma situação em específico, fez com que você concluísse que aquilo ali deve acabar. O seu relacionamento deve acabar. Entenderam? Conseguiram compreender? A partir disso, a gente vai agora para a desqualificação do positivo. Vou devolver para cá. Desqualificação do positivo. Que é o quê? Nós trabalhamos, né? E nesse trabalho, você estava com uma responsabilidade, que era bater uma meta. A meta do seu trabalho. E você consegue essa meta. Mas o que é que você diz a si mesma? Foi sorte. Eu não consigo isso todo mês. Foi sorte esse mês. As pessoas chegam a você e te elogiam. Você diz o quê? É só pena. Porque foi sorte, então é pena. Eles não estão, de fato, validando algo que aconteceu, que foi difícil de acontecer. Não.
É só por consideração, é por pena de mim. Ou, voltando para o seu relacionamento aqui, que a gente já falou que está um pouquinho conturbada a situação, que não foi tratada, seu marido faz uma surpresa para você. Ou te dá um telefonema de uma forma que você não esperava, ou te elogia. Mas você olha para isso e o que é que você diz? Ele fez um negócio comigo antes. Então, o de agora não está valendo. E o elogio? Da boca para fora. Por quê? Porque o meu foco está no que me aconteceu antes. Então, eu desqualifico o que aconteceu de positivo. Como é que a gente entra aqui? Como é que a gente pode trabalhar aqui? O seu relacionamento é só a situação que te incomodou? Ou ele é uma ampliação de anos, muitas vezes, de um relacionamento conjugal? Existem coisas que nos afetam, existem coisas que nos magoam? Sim. E essas coisas precisam ser trabalhadas. Mas uma vez que isso existe, isso desqualifica o outro lado também? A surpresa, o elogio, a atenção? Mas, normalmente, quando nós estamos tomadas por marcas ou por nossas emoções, nós tendemos a desqualificar o positivo do outro, ou desqualificar as nossas próprias capacidades e conquistas, e nos focarmos apenas no que nós consideramos de negativo. O outro a outra é a distorção e si. Essa distorção e si é justamente o que vocês estão vendo aqui, é o e si. Ela normalmente começa assim. É uma tentativa, é um olhar que nós temos do que vai acontecer, né? O futuro no aspecto negativo. Então, me dando de novo como exemplo, lá antes eu falei para vocês que quando me veio, né, a possibilidade de falar aqui, alguns pensamentos surgiram. E alguns desses pensamentos tinham, sim, essa proposta, era o e se? E se der errado? E se eu tiver uma crise de ansiedade? E se eu não conseguir me expressar bem? E se, e se, e se? Então, eu me lembro que iniciei, né, com minha página no Instagram, e logo no início, na verdade parece até que foi para mim naquela época, né, mas que eu guardei aquilo e eu quero trazer para vocês hoje. Quando nós temos pensamentos do tipo e se, com um aspecto negativo, porque é uma distorção, nós temos que confrontar ele, como a tia Ana falou, só que a gente pode também usar o outro e se. Então, se eu estou aqui, ó, se eu estou aqui falando, e se eu não conseguir? E se eu não for bem? E se eu fracassar? Aí a gente rebate. E uma dica que nós temos é, vocês podem estar bem aqui. E são nesses momentos que nós temos de estabilidade para treinar as habilidades que a gente precisa ter e se munir para os momentos de vulnerabilidade. Porque se eu não me preparo agora, quando a situação acontecer, eu não vou ter como lidar com ela. Se eu não treinei. Porque a emoção está carregada ali, então eu preciso me munir de habilidades. Nesse momento agora, e é assim que funciona a terapia, você vai trabalhar habilidades que você precisa ter para os momentos de crise, os momentos de vulnerabilidade. Então, quando vem esses pensamentos do tipo, e se eu fracassar, e se der errado, você vai dizer, e se eu continuar, e se eu insistir, e se eu perseverar, e se eu tentar de novo, e se eu conseguir? Porque você está achando que você vai fracassar, então e se eu fracassar? Mas aí agora você rebate, e se eu conseguir? Nós precisamos trazer esse lado. Nós precisamos, porque os nossos pensamentos, a sensação muitas vezes, quando ele está muito intenso, é como se fossem carros em alta velocidade. A gente está ali, ó, aí ele tá, você está, meu Deus do céu, e não consegue parar. Quando você confronta desse outro lado que eu trouxe, é como se você freasse. Você dá um freio brusco e chacoalha toda, mas você se força, você meio que força o seu padrão de pensamento, o fluxo de pensamento a parar e olhar agora para o lado. Porque existem outras perspectivas e não dá para ele continuar daquela forma. Então é esse rompimento que a gente precisa dar muitas vezes para a nossa condução desses pensamentos, que parece que às vezes invade a gente e a gente não consegue sair da nossa mente. Por isso o treino, quando a gente está bem. Porque a gente vai se lembrar ali, no aspecto mais rápido, o que fazer para lidar. Entenderam? Já, deixa eu ver aqui. Vocês falaram o quê? Uhul! Ah, fale mais alto, porque na hora que a gente tá aqui, a gente não consegue ouvir muito bem, não. Sim, antes que eu vá para a última, tem alguma pergunta, gente? Dessas, tem alguma contribuição? O e se, raciocínio emocional, desqualificação do positivo. Alguma pergunta? Fala também. Sim. Isso que você não vai conseguir, não vai dar certo. E
Muitas vezes nós não estamos apenas o outro. Da perspectiva do outro, das vivências do outro, das frustrações do outro, que muitas vezes, porque eles tentaram e eles não conseguiram, eles colocam sobre nós os limites que são deles. E é por isso que a gente precisa também trabalhar dessa forma. Porque essa condução que essa pessoa está falando, a gente precisa barrar ali. E se você não conseguir? Você já fala que não, essa é a realidade dele. É a vida, com tudo que sai da boca de uma outra pessoa, a gente tem que partir do princípio que é da perspectiva dela. Se ela está falando e ela tem uma história de vida, tem as suas impressões, é a perspectiva da vida dela. Ela não está falando sobre mim, ela está falando sobre ela. Então, quando ela diz para mim e começa a jogar balde de água fria nos meus sonhos, no que eu estou desejando, muitas vezes ali são frustrações da vida dela. Existem cuidados e existem pessoas, sim, que são responsáveis, que nós vemos, e muitas vezes a gente tem do lado mais próximo. Mas, normalmente, essas pessoas, elas não falam com a gente de qualquer jeito. Como a Ana tinha falado. O que você falaria com a melhor amiga? Você que tem uma pessoa próxima, que você admira, que você realmente, verdadeiramente se importa. Você fala assim com ela? Quando ela vem com um sonho? Ou você diz assim, nossa, é muito bom o que você está falando, realmente tem isso. Só toma cuidado para tal. Avalia, leva diante do Senhor. Você não joga para ela um balde de água fria de qualquer jeito para munir as esperanças dessa pessoa. Isso é falta de amor e de cuidado. Uma pessoa que faz isso, ela não está se importando com como você vai receber. Não está se importando com o seu bem-estar ali. Não está se importando em o que é melhor para você. Ela está apenas jogando a frustração dela em cima de você. Mas a frustração dela é a frustração dela. Não precisa ser a minha. E são limites que a gente precisa colocar. Essa visão do grupo está ligada à distração seletiva, né? Eu não escutei, Ivana. A visão do grupo Sim. está ligada à distração Tá. Aí a nossa mente tem que olhar para o defeito e não ver as qualidades. Então a gente vai treinar a nossa mente. Quando acontecer, aqueles rótulos que ficar focados no pensamento, comportamento, você ampliar e ter o Isso. pensamento de relações, né? Que você falou. Isso. Vocês conseguem perceber? Você está tirando a parte negativa e está pegando. E a positiva você está. Você minimiza. Acabou. Problema. A seletiva ela pode ser também oposta, né? Só olhar para o positivo. Sim. Vocês lembram que mais cedo, a Diana trouxe aqui, a perspectiva não é que nós tenhamos pensamentos positivos. Não é isso. Você não vai para terapia, você não faz um processo terapêutico, a gente não está aqui para que você saia daqui tudo flutuando, achando que tudo de melhor sempre vai acontecer. A proposta não é um pensamento positivo, mas é um pensamento realista. A partir do que eu tenho. Porque normalmente a gente não tem um pensamento realista. A gente tende para um lado ou para o outro. Dicotômico. Tudo ou nada. Mas, normalmente é o caminho do meio. Com algumas observações, com a dose de incentivo, você vai conseguir, mas não vai ser tão fácil assim, tão linear desse jeito. Então a gente normalmente adapta. Entendeu? Esse é o pensamento realista que a gente precisa ter. Indo para o último. O do meu, né, no caso. Que o seu vai ter outros. Que é a da rotulação. Essa rotulação aqui, eu acho que vocês já conseguem entender um pouco só pelo nome. Então, vamos trazer que nós chegamos aqui hoje, né? Encontro de irmãs, encontro de mulheres. Só que aí, na hora que a gente estava falando uma com a outra, você talvez tenha... Isso é um exemplo só, tá, gente? Você olhou para uma irmã e aí o jeito dela foi meio... Sabe? Você olha assim para... Poxa, que irmã metida. Parece uma irmã metida. Ou então a outra fala alguma coisa, dá a opinião dela aqui nesse momento. Aí você já... Chatinha! O que acontece aqui? Foi uma rotulação sobre um aspecto que você viu que, na verdade, foi uma impressão sua. Uma visão sua sobre um momento específico e reduzido. Então você traz uma pessoa que não é simples, né? Porque nós sabemos bem quais são as dores e as delícias de sermos quem nós somos. Então, quando nós rotulamos os outros, ou a nós mesmos, que isso também pode acontecer conosco, com um aspecto só, que na verdade nem necessariamente é real, mas é uma interpretação minha sobre uma conjuntura, eu carimbo aquela pessoa, ou eu carimbo a mim mesma de algo que eu não tenho nem... Gente, você já acha essa irmã chata? Não tem o que pra ouvir dela se ela é chata? Se a irmã é metida, eu vou ver quem ali?
Eu vou parar para ver? Ela respira, me irrita. Por quê? Porque você já carimbou a irmã daquela forma. Então é como se a gente tivesse a focinheira, gente, o nome focinheira, que coloca, né? O cabresto. Obrigada, Gil. O cabresto, quando se coloca no cavalo, o que acontece? Qual é o objetivo ali? É que ele não olhe o amplo, é que ele fique ali restrito e dessa forma, como ele não vê muitas opções, ele se sente obrigado a obedecer ao dono dele. Quando nós rotulamos pessoas ou temos pensamentos restritos acerca das circunstâncias ou de nós mesmos ou de outras pessoas, o que acontece aqui? Eu tenho uma visão também com cabresto. Por quê? Porque eu estou me forçando a olhar só isso aqui, ó, só essa perspectiva. Mas vocês concordam que existe tudo isso aqui que eu também consigo ver? E o que é mais fácil? Eu olhar assim para conseguir enxergar ou eu fazer isso aqui e fazer assim? De que forma mais fácil eu não consigo enxergar? Então, quando eu rotulo uma irmã, ou alguém, ou a mim mesmo, sobre uma situação, como é que eu vou olhar para as outras perspectivas? Como é que eu vou ter acesso a todo o amplo se eu já olho para aquela pessoa ou aquela situação e eu já associo a algo que para mim é negativo? Então, se eu olho para a Lorena, por exemplo, eu acho Lorena chata, como é que eu vou conseguir sentar do lado dela e acessar o Cristo que existe nela, se ela é chata? Eu já não tenho predisposição a sentar do lado dela. Acabou a minha disposição, não tenho disposição, eu vou estar com a outra que eu acho legal. Então, quando nós fazemos isso, nós restringimos, inclusive, isso é muito comum para o prejuízo da própria comunhão. Porque se eu olho para as irmãs, que são tão amplas, meu Deus, a mais velha, essa daqui, a pequenininha, a Bibia, que já tem suas próprias experiências, né? Na verdade, Joãozinho, mas a gente não conta ele não, tá, gente? Porque aí ficou complicado o meu argumento. Mas até Bibia ali, ela já tem a perspectiva de vida dela, ela já tem uma amplitude de vivências, de experiências que ela viveu. Se eu olho para ela ou para a mais velha aqui e eu interpreto e eu faço isso, eu estou simplificando demais uma vida inteira de uma pessoa. Então, existe sim, pode ser mesmo, que a irmã tem alguma coisinha ali, ou que tenha um jeitinho um pouquinho mais mexido. Mas tem tantas outras coisas, sabe? Tem tantas outras coisas, tem tanto de Cristo na vida dessa irmã que eu posso aproveitar, tem tantas experiências que eu posso ter e compartilhar com ela, se eu me abrir para ver a amplitude. Aí eu descubro que essa irmã talvez nem seja tão chata assim. Essa irmã só estava tímida. E aí ela ficou um pouco mais restrita no falar. E aí eu vou aprender com ela o Cristo que existe nela, uma experiência que a gente senta do lado, a gente escuta acerca de uma experiência muito forte que ela teve com o Senhor, e eu estava precisando disso, eu nem percebi, né? E o Senhor ministra o meu coração. Então, são perspectivas interessantes que a gente passa a ter. É formas de olhar, um outro olhar, um olhar amplo. Porque existe, sim, as nossas tendências. Nós temos, sim, uma vai ter mais tendência a umas distorções, outras a outras. Mas é sempre esse esforço de tirar esse cabresto, né? Que nos leva a ter um olhar de funil, adição seletiva, né? Percebeu, né? Que eu tenho um negócio com essa daí, que é muito fácil de falar. Mas para que eu possa ser ampliada na minha perspectiva. Eu me force mesmo, muita gente vai se forçar a ver o outro, a ver o todo, né? E é dessa forma que a gente vai construindo um pensamento mais realista, que é o nosso objetivo. Na vida dele, porque essas crenças se tornam tão fortes que elas definem muitas vezes quem somos e o nosso caminhar, né? Como profecias autorrealizáveis, né? Então, um rótulo pode virar uma verdade interna de um filho. Se o Senhor não nos der esse alerta, assim, a gente pode ir fazendo isso, sabe, sutilmente, dia a dia ali, e ele formando aquela crença. Então, o rótulo é muito prejudicial. Então, vale esse rótulo para com o outro, como para nós mesmos, né? Eu sou fraca, eu sou incapaz, são rótulos que colocamos sobre nós, né? Então, todas essas situações aí. Bom, as últimas 3 aqui que eu quero apresentar. Uma é um processo, porque eu escolhi ela, porque realmente, desde criança, essa distorção cognitiva me acompanhou. A catastrofização, ela lembra um pouco o IC, mas ela é mais afirmativa do que o IC. O IC é mais interrogativo, a catastrofização é mais afirmativo. A catastrofização tem a ver com pensar o pior que poderia acontecer em qualquer situação. O pior cenário que a pessoa pinta. Aquela tendência muito ao negativo. A gente enfrentou uma pandemia
que eu acho que foi uma das distorções mais ativadas. Quem já tinha uma tendência à catastrofização, piorou. Muitos entraram em ataques de pânico, porque uma catastrofização na mente, reinando ali, ela aprisiona. Diga. É o quê? A Simone. Então, ela aprisiona. Por que emoções são essas que são ativadas com a catastrofização? Medo, ansiedade, insegurança. É a ativação emocional da catastrofização. Se esse pensamento passa pela minha cabeça, eu acredito como verdade e eu sinto medo, ansiedade, insegurança. E tem pessoas que, se não tratar isso, elas são aprisionadas e elas começam a evitar várias e várias e várias situações, achando que está criando uma segurança para si mesma, sendo que está deixando de desfrutar da vida. Né? Então, viver a vida é se arriscar, né? Viver um dia de cada vez, lidando com as incertezas da vida, mas confiando na nossa segurança, que é o Senhor, que é o único lugar seguro que temos. É o único. Então, viver com uma catastrofização, eu digo, hoje eu posso olhar para a minha catastrofização e rir dela. Hoje eu dou risada da minha catastrofização, que convive. Ela caminha assim, ó. Só que hoje ela não tem poder na minha mente. Ela não tem mais poder. Então, o que é uma catastrofização? Por exemplo, tinha um medo terrível de câncer. Então, qualquer sinalzinho era sinal de um câncer. Qualquer mal-estar que eu não entendia muito bem é uma doença grave. Vou perder um parente hoje. Meu Deus, quem vai ser o próximo que vai morrer? Minha mãe, um dos meus maiores medos, porque cada virada de ano, eu digo, é esse ano que minha mãe vai morrer. É esse ano que minha mãe vai morrer. E foi o ano passado. E para a glória do Senhor, quando minha mãe de fato partiu, eu digo que essa catastrofização diminuiu e muito. Porque eu tinha a catastrofização e tinha também a crença de que eu não suportaria lidar com as emoções vinda de uma crise, ou vinda de uma dor, vinda de uma perda. Eu me via fraca e vulnerável, então eu não vou suportar a dor, eu não vou suportar uma perda. E o Senhor me disse, você vai suportar e ainda vai ficar mais forte. Essa foi a fala que o Senhor me disse. Então, ao enfrentar o hospital do câncer, com todos os meus catastrofismos ali no Aristide Maltês, convivendo com os catastrofismos ali do meu lado, e o Senhor falando, eu estou aqui com você, estou curando o seu catastrofismo, porque eu estou aqui com você, não tem mais. Então, esse foi o grande presente do Senhor, né? Na pandemia, também começou o processo de curada da catastrofização, na pandemia, quando eu digo, Senhor, eu não tenho que ficar apegada à minha própria vida, a minha própria vida não me pertence. Se eu morrer, eu vou para o Senhor. Se minha mãe morrer, ela está contigo. E eu fui colocando, enfrentando meus maiores medos, até que o Senhor disse, mas isso, algumas coisas aconteceram, porque eu perdi minha mãe, nem foi com a pandemia, foi depois. E o que o Senhor me disse, tá? Enfrente seus maiores medos, mas você nunca vai enfrentar sozinha. Né? Então, para o catastrofismo, a gente faz um exercício, jogar a mente para o pior que poderia acontecer e dizer, eu suportaria conviver com isso, esse é o pior que poderia acontecer. Depois a gente joga a mente para o outro lado, o melhor que poderia acontecer, aquele cenário maravilhoso, quase o céu, idealizado, pode ser que nunca nem aconteça, você puxa a mente para o outro lado. O que é melhor? Nunca perder ninguém. Nunca perder pai, nunca perder mãe, nunca morrer e nunca adoecer. É o melhor que poderia acontecer. Agora vamos para o realista. A gente não está falando de pensamento realista, então vamos para o mais provável. O que é mais provável? O que é mais provável? Que eu vá perder logo um ente querido amanhã, esse ano? Eu não tenho evidência, a não ser que tenha sinais graves de que alguém esteja em estado de adoecimento e tem chances de falecer. Mas não é certeza. Certeza não. Então,
o que de mais provável, e eu vou trabalhar em cima desse terreno do mais provável que poderia acontecer. Senhor, é mais provável que eu tenha perdas, que um dia minha mãe e meu pai se vão, eu posso ir antes deles. Mas não quer dizer que vai acontecer isso amanhã, ou esse ano, ou da manhã. Não tenho evidência. Ninguém tem esse poder, ninguém tem essa bola de cristal. Só o Senhor em nossas vidas. Né? O catastrofismo é esse cenário pior que poderia acontecer. Alguém já teve catastrofismo? Eu ensinei aos meus filhos, Lucas está aqui, Davi não está aqui não. Eu já falei logo para eles já cresceram sabendo que eu tinha catastrofismo na mente. Eu disse, filho, mamãe tem pensamento catastrófico. O que é pensamento catastrófico? É pensar o pior que poderia acontecer. Ah, tá, tudo bem. Aí eles vão crescendo e eles começaram a ficar sozinhos dentro de casa. Aí vinha um pensamento catastrófico, peraí, eu vou sair de casa, Lucas e Davi estão sozinhos. Eles vão tomar banho, se escorregar no banheiro e bater a cabeça no Aí, Lucas, isso é um catastrofismo. Eu digo, é mesmo, Davi. E eu comecei a dar risada dos catastrofismos. E assim tem sido. Então, quando vem hoje, eu dou risada. Vem na mente? Vem. Mas a minha postura diante do catastrofismo é diferente. Hoje eu dou risada porque eu vejo que é um fluxo de pensamento absurdo. Que não vai. É uma coisa que chega a ser engraçado. Hoje, pra mim. Antes não. Antes era sofrimento. Antes era medo, era sofrimento. Mas hoje, pra mim, é um catastrofismo aqui. E aí já vou adiante lidando com ele, né? Então, e depois que eu vi na Bíblia, olha só, lá em Jó, ó, quando eu vi em Jó 3:25, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu, eu digo, Jesus, me liberte do catastrofismo. Porque quanto mais eu penso, isso pode se tornar algo, é uma profecia. Tá vendo? Você tá entendendo? Então, porque o pensamento vai ali, ó, tornando vida, daqui a pouco, ó, a situação. Deus me livre, guarde. O Senhor me livre. Entenderam o catastrofismo aí? Sim. Entenderam, né? Então, vamos lá. Deverias. Esse aqui é sutil, gente. Isso aqui é sutil. Olha só como é os deverias. Já me ajuda aí nos deverias, hein? Padrões deverias. Bom, esses deverias, ele é muito comum em pessoas que têm uma tendência, um traço mais rígido, tá? É um convite a elevar o padrão de uma expectativa em nós mesmos e no outro, tá? Aqui, o traço da religiosidade está muito regido pelos padrões deverias. Os deverias são imposições de que existe um padrão ali, e eu devo chegar nesse padrão. Se eu não chegar nesse padrão, eu entro no outro terreno, que pode ser de culpa, raiva e frustração. Enquanto eu estou seguindo o padrão, ok. Enquanto o outro está seguindo o padrão que eu determinei, ok. Quando o outro sai, ou quando eu saio, aí vem os deverias, no sentido assim, o desconforto emocional vem nesses processos. Como é que isso acontece, Ana? São imposições, assim... Perceba esses deverias, mas quando você entra em terrenos da frustração, você tem uma expectativa, tá? Por exemplo, o bolo, né? O bolo, a gente encomendou um bolo, mas pelas circunstâncias de dificuldade, o bolo não saiu dentro do padrão que a gente esperava. Quem tem um deveria mais forte, vai olhar aquele bolo, não chegou no padrão, o que ele vai sentir? Raiva ou frustração. Quem já trabalhou os terrenos dos deverias, vai assim, poxa, não saiu como eu gostaria. Mas, tudo bem, tá tudo certo. É o que eu tenho agora, é esse bolo aqui. Eu aceito esse bolo. Eu aceito. Então, para tratar os padrões deverias, só tem um caminho. Aceitar a realidade como ela está ali. Ali, essa realidade aqui. Não foi como eu cheguei no padrão que eu estabeleci, não. Mas é essa aqui. Eu tenho uma expectativa comportamental de bem numa situação, numa prova. Não cheguei na expectativa, me frustrei. Tudo bem, vou lidar com a frustração. Eu aceito. O outro não se comportou como ele deveria. Aí o que a gente sente no outro, em relação ao outro? Raiva. Então os deverias, governados pelos comportamentos, pelos padrões, eles
vão gerando muitas frustrações e raiva e grandes deverias, dificuldade de perdoar. Porque você tem um deveria tão grande sobre o outro, que o outro vai e te frustra, que é normal que frustre, que é normal que se decepcione, mas você tinha um deveria, porque ele deveria se comportar de tal forma. E aí você não perdoa, partindo ainda de um princípio de que você é melhor que ele. Aí é soberba. Então, os padrões deveriam são muito sutis. Não que a gente não deva ter as regras, as obrigações, não é isso. Não é um convite a andar desregrado. Mas são essas imposições sobre nós mesmos e sobre o outro que geram uma rigidez, um padrão rígido, que se sair um pouco, entra num terreno muito difícil. Tanto nas relações como dentro de nós mesmos. Né? Quer falar alguma coisa, João? Esse padrão aí, um padrão, né? É um padrão de deverias. Tem a ver com perfeccionismo. Tem a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, quem tem os deverias, entende, porque tem um padrão estabelecido de alguma coisa que você quer fazer. Se você não chegou lá por vários motivos, pode ser que você chegue. Mas pode ser que não chegue. Na grande maioria das vezes, vai atender aquele padrão. Aí vem um nível de frustração e tem casos que paralisa a pessoa, porque ela está presa naquela frustração, naquela decepção consigo mesmo, que ela estaciona ali e fica paralisada, porque ela não chegou no padrão. Então, os deverias são muito sutis e perigosos mesmo, né? Então, prestem atenção, terreno de culpa, terreno de raiva, terreno de frustração, né? Então, então vamos substituir o deveria por seria melhor se, já suaviza um pouco, né? Seria melhor se, o deveria sobre o outro, Ana. A Bíblia fala, né, Eclesiastes 7,16, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Para mim, isso é falar sobre rigidez extremo, porque você se destrói a si mesmo e destrói as relações que estão convivendo com esses padrões. E por último, gente, vou dar uma apressada aqui, é a comparacite, são as manias de comparação, que se a gente abrir o Instagram, quem tem as comparações vai sofrer e tem que desligar logo, porque a mente aciona para aquele que se sai melhor do que eu, para aquele que já conquistou uma coisa que eu não conquistei, e sempre é pior, né? Porque tem tantas coisas, tantas conquistas que a gente tem na vida, né? E a gente nunca se compara assim aquilo que já ganhamos, mas aquilo que falta, né? Aquilo que não temos ainda, aí o outro tem. Então é uma distorção perigosa para sentimentos de inveja, sentimentos de inferioridade, sentimentos de inadequação, né? Porque você fica se comparando, sempre alguém que vai ter alguma coisa, mas sempre é a realidade da vida. Sempre vai ter alguém que vai ter alguma coisa a mais que você, mas que você vai ter a mais que o outro. Então, qual a melhor comparação? Que você faça com você mesmo. Senhor, olha como eu era nessa área há um tempo atrás. Olha o quanto eu avancei. E onde eu quero chegar daqui a um ano? Né? Então, essa comparação dentro do seu próprio processo, não que a gente não possa ter referências, a gente precisa de referência, mas para nos estimular, nos encorajar. Poxa, como é que é isso? Como é que foi isso? Então, você chegar nesse lugar aí, o que você precisou fazer? Me encoraje, me anime, me diga aí o que você fez. Isso não é mania de comparação, isso é você ter referências, ter pessoas em que você possa se inspirar. Mas a mania de comparação é você se sentir inferior, inadequado e ter esses sentimentos que não precisam ser alimentados, porque a gente vai sofrer, né? Então, tomar cuidado com essa comparação na mente, para que, de alguma forma, isso não venha trazer esses sentimentos desnecessários. A comparação é sempre com você mesmo, assim, não, tenho avançado, tenho conquistado, tenho muita coisa a conquistar ainda no Senhor, mas estou caminhando, tá tudo certo, né? E alegrar. Como é difícil viver esse versículo, né? Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Gente, isso é bênção demais, né? Quando você vê a vitória do irmão, você se alegra mesmo, como se fosse sua vitória. Pense o quanto que Cristo já entrou nesse terreno aí. Mesmo se alegrar com a alegria do outro. O Senhor faz isso, o Espírito Santo faz isso, né? E às vezes, assim, a pessoa chegou em um determinado lugar e você não viu o processo. Aí você não quer pagar o preço que aquela pessoa pagou para chegar ali. Você quer a coisa pronta, não existe isso. A pessoa pagou um preço para chegar naquele lugar. Então tem que pagar o preço, gente. Então não quer a coisa, né? Então é uma ilusão. É uma ilusão mesmo, né?